Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Está começando aqui no canal mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é um vídeo, né, contando o testemunho do meu filho. Ele nasceu em outubro de 2015, né? Então esse mês ele completou 8 anos e assim a gravidez dele foi bastante testemunhos na gravidez dele e tudo começou bem antes de eu ficar grávida dele. E eu vou deixar aqui também até um alerta, né, também para vocês do que aconteceu comigo. Esse mês também, de outubro, é o mês de prevenção, né, da mulher, é o Outubro Rosa, né? É bom também eu deixar esse alerta aqui nesse mês que é tão importante para a prevenção da saúde da mulher. É, em fevereiro de 2014, eu tive a minha primeira filha, né? Já até contei aqui também o testemunho dela, né, de quando ela nasceu, enfim. E quando foi? Passou 5, quando ela tinha 5 meses. Na verdade, gente, assim, sempre eu ouvi sempre minha mãe falando sobre exames preventivos, que a gente tinha que fazer todo ano. Então, de tanto eu ouvir minha mãe falar que a gente tinha que fazer todo ano, eu sempre via minha mãe falando, conversando com a minha X, falando, né, que tinha que fazer o exame preventivo todo ano e tal. E que eu fiquei com aquela coisa fixa na minha mente. Falei, não, todo ano tem que fazer exame preventivo, então é obrigatório. Eu tinha feito o exame preventivo antes de ficar grávida da minha filha, e depois, assim que ela nasceu, já completou um ano que eu tinha feito, e aí eu falei, não, quero fazer, só vou esperar recuperar um pouquinho da cirurgia e vou fazer o exame preventivo. Então, quando ela tinha 5 meses, eu fui lá e marquei o exame e fui fazer. E quando eu fui fazer o exame, a enfermeira falou assim pra mim: "Ah, mas você acabou de ter bebê, você teve uma cesariana, nem precisava fazer exame. Eu só vou fazer pra você porque você já veio aqui, já esperou, então eu vou fazer, mas não precisava não, não tem necessidade". Aí tá bom, beleza, aí fiz. Aí passou um tempinho, recebi o resultado do exame e veio lá que tinha uma lesão no colo do meu útero. E eu fiquei bem assustada, assim, sabe? Eu não sabia, não entendia, não sabia nada do que era aquilo. Nunca, assim, ainda era muito inexperiente ainda, né? Até mesmo na área da saúde da mulher, assim, que eu não entendia muitas coisas do que poderia ser. E eu fiquei com bastante medo. E ali a moça falou pra mim, né? Já era uma médica, não era mais enfermeira, já era uma médica que me atendeu. E ela falou: ó, você vai precisar passar por uma biópsia pra gente poder ver o que que é isso e tal. Aí, né, eu fiquei bem assustada quando falou em biópsia, né? A gente já pensa logo em coisas ruins. E aí, foi marcado um outro dia pra eu voltar lá pra fazer. Aí eu fiz e eu fiquei assim muito com medo. Na época eu ainda não estava na igreja, né? Fiquei com bastante medo, fiquei bem apreensiva e orava bastante. Todas as noites eu orava, né? Pedia a Deus para que seja lá o que fosse aquilo, que ele me curasse. E eu, assim, eu cresci na igreja, né? Já falei aqui pra vocês. Eu cresci na igreja Deus e Amor. E quem aqui já foi na igreja Deus e Amor, ou é da igreja Deus e Amor, sabe que na igreja Deus e Amor tem o costume de fazer voto, né? Então, tem aqueles votos, a gente pega e faz aqueles votos ali com Deus. E eu peguei um voto do livramento, né? E todas as noites eu orava com aquele voto sobre a minha barriga. Todas as noites antes de dormir eu orava, colocava aquele voto sobre a minha barriga e orava e pedia a Deus que ele me curasse, que ele me livrasse daquilo. Não sabia o que que era ainda, mas que ele me livrasse. E teve um dia que eu me lembro, assim, que eu orei com muita fé e muita ousadia até na minha oração. E eu falei assim: Deus, me cura, Pai. E me dê, para me provar que o Senhor me curou, faz com que eu fique grávida. E que eu tenha uma gravidez, assim, para poder provar que meu útero está saudável, está, né, não tem mais nenhum problema. E me dê um menino, para poder provar que foi o Senhor que mandou, me deu um menino. E ali eu orei, né, que naquela fé ali, e passou. Depois eu até esqueci daquela oração. Aí, como já era final do ano, não peguei o resultado da biópsia assim tão rápido, porque, né, aquelas coisas de final do ano, demorou um pouquinho para chegar o resultado para mim. E eu lembro que eles marcaram a minha consulta para o dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro de 2015, eu fui naquela consulta para pegar ali o resultado daquele exame. E lá naquele exame estava constando que não era nada grave, não era nada demais, sabe? Eu precisava só fazer um acompanhamento para ver se aquilo não ia voltar, porque como era uma coisa muito mínima mesmo, era de milímetros, foi tirado a lesão toda para a biópsia, então não tinha mais nada ali no colo do meu útero. É,
E graças a Deus, né, para a honra e a glória de Deus, não era nada assim grave, não era nenhuma doença que pudesse, enfim. Eu fiquei muito feliz naquele dia, fiquei muito feliz, mesmo aliviada, porque eu já tava, né, meses já naquela tensão por causa daquilo, esperando aquele resultado. Enfim, e aí passou o tempo, eu me esqueci daquela oração que eu tinha feito, né? Eu sei que quando foi em março eu comecei a sentir algumas coisas e fui no médico, ele passou para mim o exame de gravidez e eu fiz o exame de gravidez. Na verdade, ele passou uma bateria de exame pra mim fazer. Eu achei que eu tivesse com anemia, porque eu tava muito sono. Enfim, tava sentindo várias fraqueza, tava sentindo várias coisas assim que eu achei que eu tivesse com anemia. Só que no meio desses exames, ele passou também o beta-HCG. Eu marquei e fui fazer. Se eu não me engano, gente, eu tenho quase 99% de certeza de que foi no dia 8 de abril que eu peguei esse resultado desse exame, que estava lá, né, positivo, bem grande, estava grávida, e eu fiquei bem feliz, sabe, mas com medo, né, que ainda tinha a minha pequenininha, ainda era bem pequenininha, a minha mais velha era bem pequenininha ainda, mas fiquei assim, com fé de que tudo ia dar certo, né? Aquele sentimento de toda mãe quando recebe um positivo, né? Principalmente de segundo filho. Tem vários sentimentos, mas fiquei feliz. E ali, fui fazer o primeiro pré-natal. No primeiro pré-natal, né, achamos que estava de 9 semanas. Mas já no primeiro pré-natal foi um susto, porque minha pressão estava alta. E na primeira gravidez eu não tive problemas com pressão. Minha gravidez foi muito tranquila, a minha primeira gravidez. Eu tive um pico de pressão no finalzinho da gravidez, mas não precisei nem tomar remédio nem nada para a pressão voltar ao normal. Mas aquele dia minha pressão estava alta. E aí a enfermeira, né, que fez o meu primeiro pré-natal, ela falou: olha, você vai precisar fazer um mapa da pressão. O mapa da pressão é quando você fica indo todos os dias medir a pressão, né, lá no postinho, para eles verem. Se a sua pressão tiver mais, quase todas as vezes alta, então você vai começar a tomar remédio. Se tiver todos os dias controlada, normal, então foi só um pico de pressão mesmo e segue a vida. Porém, no primeiro dia que eu fui fazer essa medição de pressão, e essa enfermeira, ela falou assim para mim, ó, se a sua pressão estiver, vamos supor, alguma coisa de 10, você já vai para maternidade. Se tiver ali, pode estar até 12, 13, mas se tiver por 10, você já vai direto para maternidade. Porque a mínima, quando a mínima tá 10, que já é mais arriscado, né? Então, se a mínima tiver 10, você vai pra maternidade, para eles poder controlar sua pressão. Aí, assim, eu fiz. Fui na primeira vez que eu fui fazer essa medição de pressão, minha pressão estava 16/10, né? Estava bem alta. Aí eu não estava sentindo nada, mas naquele momento comecei a ficar nervosa e aí eu precisei ir para a maternidade. Cheguei lá, fiquei bem apreensiva. Eles me deram remédio, mandaram eu ficar de observação e ali eu comecei a ficar muito angustiada e tive ali minha primeira crise de ansiedade. Eu não sabia, né, que aquilo era uma crise de ansiedade. Fiquei com meu coração muito acelerada, boca seca e todos aqueles sintomas assim, nervosa, trêmula. Foi horrível, sabe? E ali eu pedi a médica, falei, tem um calmante que você possa me dar? Ela falou assim, mas você tá grávida e tal, mas ela até me cortou lá um pedacinho de um calmante lá pra mim poder dar, pra ver se eu ficava calma. Tomei o segundo remédio de pressão, minha pressão não tava baixando, e a médica já tava querendo me internar, e eu pedindo pra ela, pelo amor de Deus, pra não me internar, porque eu tinha minha pequenininha em casa ainda. Enfim, gente, foi um dia, assim, horrível, mas glória a Deus que eu consegui ser liberada, minha pressão baixou, eu ainda estava bem nervosa ainda, mas a pressão deu uma baixada que eu pude ser liberada naquele dia, já à noite, e dali em diante já saí daquele hospital com encaminhamento para a gravidez de risco, né, para o médico de risco, e já também com a receita do remédio para eu começar a tomar remédio de pressão. E ali comecei a tomar o remédio de pressão e logo fui fazer a primeira ultrassom. E na primeira ultrassom eu descobri que, na verdade, eu não estava de 9 semanas, na verdade, eu já estava já com quase 4 meses de gravidez. E ali, ó, eu comecei, pelas minhas contas, eu fiquei grávida exatamente na semana que eu recebi aquele resultado da biópsia, né? Se eu for fazer as contas ali pela gravidez, foi na semana que eu recebi aquele resultado que eu fiquei grávida. Então, né, Deus, ele deu o resultado positivo, deu o resultado, né, de uma cura,
e deu também o filho ali, né, que eu pedi, na mesma semana. Então, mas eu não me lembrava, gente. Eu esqueci completamente que eu tinha pedido aquilo a Deus e eu não me lembrava. E beleza, né? Passou, comecei a fazer acompanhamento, né, da pressão e tal. E aí, no início foi tudo tranquilo. Logo eu tive mais uma consulta com aquela ginecologista que eu fui, né, que fez a minha biópsia, e ela falou pra mim, Lidiane, olha, você está grávida, você vai precisar acompanhar o colo do seu útero. Por quê? Porque como você fez um procedimento recentemente no colo do útero, você vai precisar acompanhar, porque ele ficou fino. Tirou um pedacinho dele, ele ficou fino, então ele pode não aguentar o peso do bebê. Conforme a sua barriga vai crescendo, o bebê vai pegando peso, ele pode romper, né? Pode não aguentar. Então, se você fica fazendo acompanhamento, fala com o seu médico para ele poder sempre fazer, né? Quando for fazer ultrassom, olhar ali para ver se o colo do útero tá começando a baixar. Se estiver baixando, vai precisar fazer uma cerclagem. E ali, quem não sabe, cerclagem é um procedimento onde eles costuram ali o colo do útero e você precisa ficar de repouso total até o final da gravidez, né? Só pode voltar a fazer as atividades, é deitada o tempo todo, só levantar para extrema necessidade de ir no banheiro ou ir tomar banho, mas mesmo assim, muito rápido, tem que ficar em repouso total. E eu não sabia ainda também, porque eu não, apesar de ser minha segunda gravidez, muitas coisas eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, cerclagem, é uma coisa que eu, a minha primeira gestação foi uma gestação tranquila, então não tive nenhuma intercorrência, não precisei, muitas coisas eu não sabia o que que era. Enfim, gente, fui ali, falei com o meu médico, ele começou a fazer o acompanhamento ali do colo do meu útero. Quando eu estava com 6 meses, eu fui fazer uma ultrassom morfológica, que foi onde eu descobri que eu estava grávida de um menino, né? Eu e meu filho. E mesmo assim, ainda não me lembrava daquela oração que eu tinha feito, gente. Por Deus do céu, eu não me lembrava mesmo. Eu só lembrei bem depois da oração. Mas. E naquela ultrassom também foi detectado que a minha placenta estava evoluindo muito rápido. Ela estava já no grau 1, indo para o 2. Sendo que eu também nunca tinha observado essa coisa de grau da placenta. Quem está grávida sabe que lá no finalzinho, assim, da ultrassom, da descrição ali da ultrassom, vem ali, placenta, grau, geralmente 0. A minha gestação da minha primeira filha, ela foi 0 até o final. O 0 é quando a placenta está ótima, maravilhosa, o bebê recebe todos os como é que se diz? Oxigênio muito bem, recebe os nutrientes, recebe tudo que ele precisa. Grau 0. Algumas pessoas chegam no grau 1 no final da gravidez, né? O grau 1 também é o grau ali tranquilo, o bebê recebe bastante nutrientes e tal. Porém, no grau 2 já começa a ter ela já começa a calcificar mais. E ali o bebê já não recebe tantos nutrientes, não recebe tanto. E ali precisa ser acompanhada. Porque se chegar no grau 3, ele não recebe nada, pode ter acontecido o bebê perder peso dentro da barriga, e ali precisa ser realizado o parto, né? E ele estava com 6 meses ainda, na verdade, começando, entrando no 6º mês, e minha placenta já estava indo para o grau 2. Aí o meu médico falou pra mim que eu precisava acompanhar essa placenta. Então, já na próxima ultrassom que eu fiz, ela, se eu me engano, já tinha chegado no grau 2 e eu ainda estava ali com 6 meses, ela foi pro grau 2. E a partir dali eu comecei a fazer ultrassom toda semana. Porque o médico falou pra mim, olha, se chegar no grau 3, a gente vai ter que fazer ali seu parto, né? Vamos ter que acompanhar e fazer o parto, porque não pode ficar muito tempo no grau 3, senão o bebê pode parar de ganhar peso ou até perder peso dentro da barriga, o que é muito prejudicial. E fomos acompanhando ali, e minha pressão dali por diante também começou a ficar muito oscilando. Então, eu estava tomando remédio, mas minha pressão subia. E aí o médico aumentava a dose do remédio. E ali eu tomava muito remédio, a minha pressão caía demais. E eu fui parar no hospital algumas vezes. A minha pressão chegou a 9/6, né, tomando remédio. E às vezes o médico diminuía a dose do remédio e ela aumentava. Então foi assim, uma luta, porque quando aumentava a dose do remédio, a pressão caía demais. Quando diminuía a dose do remédio, ela subia. E ali ficava quase todo o pré-natal que eu ia, tinha que mexer ali na
na dosagem do remédio, e eu já fazia pré-natal de acompanhamento mais vezes, né? Porque por causa da pressão, por causa da placenta, toda semana praticamente eu via meu médico e fazia ali ultrassom com ele. Enfim, era assim, eu ia no médico muito, eu fazia muitos exames, eu fui passada para cardiologista, né, por causa da pressão, então tinha exames cardiológicos que eu fazia. Cardiológico, eu acho que não é essa palavra que fala, não, mas enfim, eu fazia exames lá do coração. E era assim, gente, foi uma enxurrada de exames que eu fiz naquela época, muitos exames. E pro bebê também, coração do bebê, eu fazia vários exames, é o Doppler, né, que fala que você vai ver ali as veias, é o sistema cardiovascular do bebê, para ver se não estava afetando também, né, por causa da pressão, por causa do remédio, enfim. Ali foi aquela luta até o final da gravidez. E eu sempre ia na igreja, igual eu falei pra vocês, eu não estava na igreja ainda, mas eu sempre ia nos cultos. E sempre que eu ia, sempre Deus falava comigo, eu sempre usava alguém pra falar comigo que tava me dando livramento. Até mesmo uma tia minha que morava em outro estado, ela, né, foi na igreja e o pastor lá falou pra ela que Deus estava dando um livramento naquela noite para uma pessoa da família dela que estava grávida e estava dando livramento para a pessoa e para o bebê também. E naquela noite eu estava me sentindo bem estranha, né? E ali quando ela me falou, eu fiquei, nossa, Deus, muito obrigada. Né? E foi assim, gente, até o final da gravidez. E eu tinha esse risco ali de parto prematuro por conta do colo do útero, né? Onde eu já ainda estava em acompanhamento ainda do colo do útero. Tinha um risco de parto prematuro por causa da placenta e tinha um risco de parto prematuro por causa da minha pressão também, né? Porque a pressão, quando ela sobe demais, pode dar pré-eclâmpsia, enfim, muitas coisas. E ali eu, naquela coisa, foi uma gravidez bem, assim, tensa, né, por conta de todas essas coisas. O médico me passou aquela injeção de corticoide que você toma quando tem risco de parto prematuro, que é para amadurecer o pulmão do bebê mais rápido, né, porque se ele precisasse nascer de uma hora para outra, não teria problema dele nascer, não teria tanta dificuldade respiratória, na verdade, né. E ali foi indo até o final da gravidez dessa maneira, eu achando que meu bebê ia vir antes do tempo, né? Todos os caminhos, o médico já não tinha, ele já acreditava que o bebê ia nascer antes, né? Todos os caminhos davam ali para um parto prematuro, mas para a honra e a glória de Deus, meu filho nasceu de um parto cesariana, né? Marcada, com 39 semanas. Eu nem entrei em trabalho de parto, nem nada. Nada dessas intercorrências fizeram com que ele fosse nascer antes do tempo. Nasceu um meninão grandão, 51 centímetros, 3 quilos e 110. E saudável, super saudável. Minha pressão ficou controlada tanto antes do parto, quanto durante o parto e depois do parto. Eu tive muito medo de ficar nervosa na hora do parto, da minha pressão subir, mas graças a Deus também, em todo o meu procedimento foi feito pelo SUS, né? De todos os meus filhos eu fiz acompanhamento, parto, todos eles pelo SUS, porém o único que eu pude ter acompanhamento do meu esposo na sala de parto foi do meu filho, né? Das minhas duas filhas não pôde entrar, mas dele pôde. E naquele dia que eu estava tão precisando também, né, de alguém ali comigo para me ajudar a não ficar nervosa, para me acalmar, para me segurar na minha mão. E aquele dia ali meu esposo estava comigo, graças a Deus, né? Assim, eu até acho que foi de Deus mesmo, porque as minhas outras duas filhas, o parto foi mais tranquilo, a gente não teve. Aliás, a minha primeira foi um parto que veio depois de uma tentativa de normal, né? Então, foi um parto de emergência, não pôde entrar. Da minha última filha, foi um parto de cesariana marcada, mas mesmo assim não pôde entrar. E desse meu filho, graças a Deus, o meu marido pôde entrar, pôde estar comigo ali me acompanhando, me segurando da minha mão e me ajudando a ficar tranquila, né? E assim, hoje em dia, graças a Deus, meu filho é um menino saudável, muito bagunceiro, muito, né, agitado até, mas para a glória de Deus, sabe, gente? Porque, assim, tudo que eu passei na gravidez, depois, para a honra e a glória de Deus também, eu não fiquei com a pressão descontrolada. Minha pressão, eu tomo remédio até hoje, porém, na minha segunda gravidez, ela ficou super tranquila, não tive nenhum pico de pressão, ela não baixou, não subiu, eu tomando a dose de remédio mínima, ela ficou tranquila, não tive problema nenhum, graças a Deus. Assim, eu louvo a Deus por isso,
tá? E como eu falei pra vocês, o meu alerta aqui, né, como eu disse no início do vídeo, aquela moça falou pra mim, a enfermeira, que eu não precisava fazer aquele exame. Então, gente, nunca deixam de fazer o exame preventivo, sabe? É super importante fazer o exame preventivo. Não importa se você acabou de ganhar neném naquele ano, se você não ganhou, não deixem de fazer os seus exames preventivos, que é muito importante. E, né, eu passei por tudo isso que eu talvez precisava passar, né? Tinha um motivo, tinha um objetivo. Esse testemunho aqui, ele é um dos objetivos de tudo que eu passei. Eu fiz o acompanhamento durante 2 anos para aquele problema que eu tive lá no colo do útero. Graças a Deus, esse problema não voltou, né? Então, eu recebi ali a alta daquele acompanhamento. Já contei meu testemunho na igreja e depois eu me lembrei dessa oração que eu tinha feito. Eu fiquei ainda mais grata a Deus. Falei, Deus, muito obrigada pelo presente que o Senhor me deu, muito obrigada pela cura, muito obrigada pelo meu filho. E assim, eu só tenho a agradecer a esse Deus que ele cuidou de mim, mesmo antes de eu ir pra igreja, né, gente? Então, assim, Deus, ele ama todos igual. Não importa se você é da igreja, não importa se você não é, Deus, ele te ama de todo jeito. E para a honra e a glória de Deus também, quando meu filho tinha 6 meses de idade, fui para a igreja, me converti, me batizei e aqui estou até hoje, né? Meu filho pôde crescer na igreja, porque, né, eu fui para a igreja, ele tinha 6 meses, então praticamente nasceu em berço evangélico, né? Ele não sabe o que é uma vida sem Cristo. Glória a Deus por isso. Eu espero que ele nunca venha conhecer também. E assim eu termino meu vídeo. Eu espero que vocês tenham, né, gostado desse testemunho, tenha edificado a fé de vocês. E um beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.